Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em teu coração, amém? Convido você a ficar de pé, vamos agradecer a Deus. A palavra do Senhor diz, levantando as vossas mãos santas, sem ira e sem contendas, que você esteja livre, assim como eu, livres, para levantar nossas mãos ao Pai das luzes, Jesus Cristo, e agradecê-lo pela misericórdia e abundante graça dEle, que a manifesta em nossas vidas. Senhor nosso Deus, levantamos nossas mãos, ó Pai, em direção ao céu, aleluia. Nós sabemos que o Senhor é grande, maravilhoso, poderoso, infinitamente mais, para cumprir e fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Amado Deus, Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Jesus, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Seu amor dura para sempre. Oh Jesus Cristo, Pai Santo, louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome, sobre nossas vidas, sobre nós, através de nós. Engrandecemos o Teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom, Seu amor dura para sempre. Oh Espírito Santo de Deus, venha, ó Pai, despertar cada coração. A Tua palavra diz, desperta tu que dormes, levanta tu dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh Senhor, vem nos despertar, ó Pai, para esse tempo, como igreja, venha nos despertar, como igreja do Deus vivo, boca de Deus na terra. Oh amado Jesus, a Tua graça é abundante em nossas vidas, Senhor, a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com Tua presença maravilhosa, vem com unção, com graça, com misericórdia, sobre nossas vidas, sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Está desligado, está ligado. Glória a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, nós aqui na Vila Queiroz, adorando a esse Deus, agradecendo a Ele pela graça maravilhosa, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas vidas, e que você possa se desligar daqui nessa noite. A palavra fala para nós oferecermos um culto inteligente, um culto racional, que você possa dar o seu melhor, aquilo que está lá no fundo do seu coração, agradecê-lo, bendizê-lo, porque Ele merece. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o salmista diz assim, é que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, Ele nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra de que somos pó. Mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade, a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Talvez você está aqui nessa noite, veio com todo o seu coração para adorar ao Senhor, e talvez o seu coração está apertado por alguém que não está aqui, por um filho, por alguém que você ama tanto e está tão longe do Senhor. Mas nós vamos louvar o Senhor com esse cântico, tremenda graça. Essa graça que nos trouxe aqui não porque somos melhores do que eles, mas porque nós reconhecemos, e que essa graça, que o Espírito venha também confrontar o coração daquele que está longe, que o Espírito venha convencer esse coração, para que receba dessa maravilhosa presença do Senhor. E ao cantar esse louvor, você profetiza através dele. A palavra fala que o Senhor habita no meio dos louvores, Ele está aqui, e nós estamos aqui porque Ele está aqui. Então você fecha os seus olhos, você se renda ao Senhor, renda o seu coração, se curva diante dEle, reconheça Ele em sua vida como o único, e agradeça por essa tremenda graça, em nome de Jesus. Amém, aplauda o Senhor pela tremenda graça que nos alcançou. Quebra
quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça. Ó que tremenda graça. Ó que infalível amor. Ó que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com tua justiça. Eu como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus deu sua vida, estou liberto em Cristo. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus por sua tremenda graça. Hoje o Davi leu no celular, ele leu tremenda graça. E Davi, o que é tremenda? Sei lá, né? Ele já entende graça, foi tremenda, enorme, abundante, intensa. Tremenda é algo muito grande, maravilhoso. Falei, essa é a graça de Deus manifestada em nós, amém? Que eu e você aproveitemos essa abundante graça de Jesus em nossas vidas, para nossa própria casa, nossa família, nossos filhos, e por tantos outros que puderem ser alcançados através de nós, amém, irmãos? Puderem ser alcançados através de nós, Igreja de Jesus Cristo. Boa noite, igreja. A gente acabou de cantar que Jesus deu a vida dele para poder nos salvar. E o que nós temos feito com isso?
a gente pode buscar cada dia mais. A gente tem que ir buscando e estarmos nos preparando para quando Ele voltar. O próximo louvor que a gente vai cantar, ele fala que Ele vem para nos buscar. Mas assim como Ele vem, nós temos que estar preparados e esperando, confiantes nele. Em Salmos 27:14, fala assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga com fé. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Graças a Deus. Oh, adorado entre nós és tu, Jesus. Tão desejado em nosso meio és tu, Jesus Cristo. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh.
guardado, Ele vem me buscar. Você que aguarda o teu mestre, glorifica ele, amém. Aleluia. Aleluia. Esse deve ser a principal razão da nossa fé, amém, irmãos? Encontrar com o Senhor nos ares, amém? Encontrar com o Yeshua HaMashiach nos ares, quando Ele vem para nos livrar de toda dor, toda tristeza, todo desânimo, quando Ele vem para transformar nossos corpos mortais em corpos glorificados em Cristo Jesus, amém? Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o Senhor vem buscar a igreja, porque um dia Ele entregou a sua vida por amor a nós, para preparar esse lugar maravilhoso para a gente. Em João 8:30, a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Esse próximo louvor que nós vamos adorar fala sobre o imensurável amor de Deus. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor. Eu me tornei herdeiro, mas se eu estiver em Jesus, se eu estiver em obediência à palavra dEle, se eu estiver amando a Deus acima de todas as coisas, se eu estiver amando ao meu próximo como a mim mesmo, assim eu serei herdeiro de todo esse amor que o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Podeis assentar, irmãos. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver, meu nome está escrito em suas mãos. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Me amou primeiro,
que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Todo medo. Me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos livres em Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé, irmão. Fechar os seus olhos. Levantar as suas mãos. Eu quero que nesse momento você reflita nessa palavra. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja o que eu quero, mas como tu queres. E indo ali Jesus ainda, mais uma vez, ele orou ao Pai dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém, amados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Se o que você está passando, o Senhor permite com que você passe, beba esse cálice na presença do Senhor. Beba desse cálice, porque Ele está com você, te ajudando. Ele não te desamparou, Ele não te deixou. Nesta luta Ele está junto com você.
Não esqueça que Ele também passou por aflições, mas Ele não deixou o Pai. E você também não vai deixar o teu Pai, porque Ele se levantará em seu favor e dará a bênção que você necessita no tempo dEle. Por isso continue, porque Jesus suou gotas de sangue naquele lugar no Getsemane. E Ele assim pediu e rogou ao Pai: Senhor, meu Deus, meu Pai, passa de mim, Senhor. E naquele momento o Senhor não podia passar dele, porque era necessário. Aquilo era necessário. E se é necessário da sua vida, glorifica, adore ao Senhor. Porque depois disso uma grande vitória veio. Ele foi à cruz e Ele ressuscitou por mim e por você. E ali Ele decretou que seríamos sarados, curados, libertos, em nome de Jesus. Continue, abre a sua boca e louve, adore com glória, com aleluia. O Senhor está aqui. É aleluia que sairá da sua boca. É glória e aleluia. Você pode sentir a presença de Jesus aí. Fecha os teus olhos para que você não se distraia. Glorifique ao Pai que estás no céu. Ele te ouve. Se você está tudo bem com você, clame por aquele que não está. Clame por aquele que o Senhor colocará na sua mente agora. Clame por Ele. O Senhor está cuidando dele, dela. Onde eles estiverem, o Senhor Espírito Santo, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Aleluia. Basta uma palavra tua de bênção, de glória ao Pai. Aleluia. Aleluia. Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Oh, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você
suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, crê na cruz, crê em Jesus? Então saia vitorioso em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Canta assim, ó. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus por essa verdade. Os irmãos podem se assentar, o pai vai cantar ainda um louvor. Na sequência a gente passa a palavra ao pastor. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Irmãos, eu vou cantar Rei Está Voltando, mas eu quero falar uma palavra que os irmãos conhecem mais, para completar o hino. Esse hino aqui, ele é escrito na harpa cristã. Eu não sei quantos anos, se é 1000 anos que tem, porque eu sei que é muito antigo. Então, isso aqui fala que Jesus está voltando. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos era terremoto, peste, fome e guerra, pai contra filho. Os irmãos sabem que hoje em dia, homem matando mulher, matando até os filhos. Então, já é o cumprimento da palavra. Agora tem um terremoto ali do lado da Síria, Turquia. Estão calculando 40 mil mortos. Já tinham achado 11 mil. Vamos ver que o tempo está chegando. Então nós temos que buscar do Senhor para que voltar nós podermos estar na presença dele. Amém? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está zoando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia.
Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, nenhum bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Passa a palavra ao pastor, os irmãos permaneçam na bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo isso e o que Ele tem de realizar em nossas vidas. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmão, que bom que você está aqui. Você já deu boa noite aí para o seu irmão do lado? Olha, que bom que você está aqui do meu lado nessa noite, adorando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Eu creio que o Senhor tem abençoado a nossa vida, através de cada louvor, através da adoração. E também Deus tem bênção para mim e para você, através da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar um texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, você que está com a sua Bíblia, quiser abrir, Lucas 18, versículo 1 em diante. Glórias a Deus. Aqui diz o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia aí uma cidade, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, nessa noite, para ouvir a sua voz, para sermos abençoados pelo Senhor, de modo que teu nome seja grandemente glorificado. Venha, Espírito Santo, cumprir o seu propósito nesta noite, na nossa vida, no nosso coração, Pai, e que o teu nome seja grandemente glorificado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Eu acredito que Deus vai te revestir de um poder tremendo nessa noite. Um revestimento de uma autoridade espiritual, para que você possa cumprir o propósito que Deus escolheu você. Deus tem um propósito comigo e com você nessa noite. O irmão pode se assentar um pouco, em nome de Jesus. Eu ministrei na terça-feira sobre a importância de eu e você não somente ir até a igreja, mas nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Eu estava meditando na palavra de Deus,
comentei algo por cima na terça-feira sobre o que significa você ser a igreja. A palavra eclésia, do grego, da onde vem a palavra igreja, tem dois significados principais. O primeiro é tirado para fora, chamado para fora. Isso mostra que Deus, Ele quer que eu e você sejamos diferente do mundo. Pensemos diferente do mundo. Hajamos diferente do mundo. Nós precisamos ser realmente o sal da terra, a luz do mundo, o referencial, a luz que brilha nesse mundo que jaz no maligno. Esse é o sentido de ser a igreja. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, a gente é uma bênção. Onde a gente vai, a gente é uma bênção. A gente promove sempre a vontade de Deus através da nossa vida. Isso é ser igreja. Mas a palavra eclésia também tem outro significado, que significa o agrupamento de pessoas que são chamados para uma guerra. E isso é bíblico, porque Paulo fala a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Fala para a gente sofrer como um bom soldado de Jesus Cristo. E fala ali que aquele que é chamado para essa guerra não se embaraça com os cuidados dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu e você estamos no meio desta guerra. A nossa vida terrena, você aceitando ou não, é uma guerra espiritual contínua, não para. Vai cessar o dia que nós formos arrancados dessa terra. Nós cantamos aqui. O dia que nós subirmos para a glória eterna, felicidade para sempre, gozo, alegria, descanso eterno na presença de Deus. Mas até que esse dia não chegue, não adianta cruzar os braços, é guerra. Todo dia, continuamente, o adversário, assim como nós falamos que o nosso Deus não se cansa e não dorme, nós temos um adversário que também não se cansa e não dorme. Nós estamos no meio desta guerra. Para que eu e você sejamos um bom soldado, vitorioso, que avança no meio desta peleja, se tem uma coisa que eu e você não podemos nos tornar ignorante. Pior coisa o crente que se torna ignorante, que começa a deixar de valorizar coisas importantes, isso é ser ignorante. Deus deixou na sua palavra muitas instruções, para eu e você observar, valorizar, colocar em prática, para que a gente consiga avançar continuamente diante do propósito de Deus. E um desses quesitos é a oração. Quantos cristãos desfalecendo na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida emocional, porque estão deixando de valorizar um quesito tão importante chamada oração. A oração é o caminho para que eu e você possamos avançar, triunfar contra as trevas. Repita comigo assim, olha, se eu orar, tudo pode mudar. Se nós orarmos, tudo pode mudar. Não importa a situação que você trouxe aqui nessa noite. Não importa quanto tempo essa situação tem permanecido. Se você orar, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu me converti no ano 2000. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio, como muitos aqui, eu tive o privilégio de desfrutar de uma liderança espiritual muito forte, através do pastor Ciro e pastor Osaide. Isso não é idolatria, é reconhecimento, é respeito a uma autoridade outorgada por Deus. Eu tive o privilégio. Eu tive o privilégio de 2000, e muitos anos, ouvir uma frase que muitos irmãos aqui cansou de ouvir também. A igreja de Limeira marcha de uma forma impoluta, porque aqui tem um povo que ora. O povo que ora tem vitória. Eu ouvi muitas vezes, manhã de consagração, sem essa frase não era manhã de consagração. Eu tive o privilégio de desfrutar, não somente dessa frase, mas do incentivo de uma igreja que orava, que buscava, fervorosa, que era firme na presença de Deus. Eu tive o privilégio. O povo que ora tem vitória. Você pode olhar a palavra de Deus, homens e mulheres que valorizaram a oração, tiveram grandes vitórias. Quando nós partimos para a oração, tudo na nossa vida começa a ser mudado.
o rumo da nossa história começa a ser transformado. Olha só um pouquinho o povo hebreu. O povo hebreu, a Bíblia diz assim que estava acontecendo 7 anos de fome na terra. Já tinha passado 3, 4 anos de fome. Fome severa. E era fome que ia causar muita morte. Mas Deus, na sua onisciência, preparou uma saída através de José. Aconteceu ali injustiça, mas José foi para lá na terra do Egito, e lá ele se torna um governador, um homem de muito respeito. E favorecido por isso, ele consegue levar para lá o seu pai, Jacó, seus irmãos, familiares. Gênesis 46, 70 pessoas. Finalzinho do capítulo 46, você pode confirmar isso. 70 pessoas desceram para a terra do Egito. E passou então 430 anos. E agora o povo já era quase de 1 milhão de pessoas. Haviam se frutificado, prosperado na terra do Egito, mas eles estavam passando um problema muito grande, porque Faraó havia agravado o jugo sobre eles. E o povo hebreu estava sofrendo muito ali na terra do Egito. Mas de repente, no meio daquele sofrimento, daquela opressão governamental, o povo hebreu começou a orar. O povo hebreu voltou seu coração para o Deus de Israel e começou a invocar o Deus de Israel. Então a história é uma história muito famosa, talvez uma das mais famosas da Bíblia. Deus ouve o clamor daquele povo sofredor e começou a mudar a história daquele povo que estava sofrendo. Levantou Moisés e com 10 pragas, mão forte, mar vermelho se abrindo para o povo atravessar, forma gloriosa. Povo na terra, ali no deserto, a água da rocha, Deus suprindo o povo de todas as formas, uma mudança radical em tudo aquilo que aquele povo vivia. Por que eles puderam viver essa mudança? Porque eles valorizaram a oração. Quando eu e você orar, muitas coisas começam a mudar na nossa vida, na nossa história. Quando a gente olha a palavra de Deus, essa história que nós lemos, Jesus, ele conta essa parábola propositalmente, para mostrar aos discípulos que eles deveriam orar sempre, e nunca desistir de orar. A importância da vida de oração, a importância de invocar a Deus em todo o tempo. Jesus, ele escreve essa parábola propositalmente. Geralmente, quando a gente fala sobre a parábola do juiz iníquo, nós pregamos a perseverança, para receber um milagre, para receber uma resposta do céu. Nós geralmente levamos para esse lado. Mas se você ler o primeiro versículo e o último versículo dessa parábola, nós vamos encontrar alguns pontos importantes. O versículo primeiro é a motivação que Jesus traz aos discípulos e para mim e para você. Ele fala o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala para o seu irmão assim, olha, Deus quer que você ore. Não é o pastor que quer que você ore. Não é o seu professor de escola dominical, que às vezes traz uma aula desse tema, que quer que você ore. Deus quer que eu e você desfrutemos da oração. Sempre. O dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, sem nunca parar. Orar incessantemente diante de Deus. Jesus escreve essa história propositalmente, para ensinar isso para mim, para você. O último versículo que nós lemos, fala assim, olha, Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Aqui mostra a preocupação de Deus. Quando vier Jesus, cumprindo essa palavra que nós cantamos através do irmão Zé Pratos, porventura, ele vai achar fé na terra. Sabe o que eu entendo aqui, a ligação? Oração e fé, é assim, ó, caminha juntinho. Se você não tem orado a Deus, a sua fé está minada. Não existe fé sem clamor, sem oração, sem guerra espiritual. Fé e oração caminham junto. Quando vier o Filho do Homem, porventura,
achará fé na terra. Fala para o seu irmão assim, a minha ele vai achar. A minha, estou clamando, estou buscando a Deus. Estou invocando o Deus de Israel. Fé e oração caminham junto. E diz ainda aqui, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Nós precisamos batalhar para que quando Jesus voltar, nós estejamos muito bem preparados, como ele diz aqui neste último versículo. Infelizmente, o diabo tem calado muitos crentes. Ele tem batalhado para amordaçar a nossa fé. Segundo Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento e tem tornado muitos incrédulos, para que não consiga ver, para que não consiga ouvir tudo aquilo que Deus tem preparado. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Mas uma palavra dessa é uma palavra que pode despertar eu e você nessa noite. Essa semana Deus me mostrou algo, eu tenho compartilhado com a minha família, alguns irmãos meus particularmente, não compartilhei com mais quase ninguém, ou ninguém. Deus quer te revestir de um poder tremendo. Deus tem um quê com a sua família nessa noite. Deus tem um quê com a sua família nessa noite. E Deus mostrou para mim essa semana uma família reunida. E no meio dessa família reunida foi lançada 3 serpentes. Mas Deus levanta, você é sacerdote do lar. Deus sempre levanta alguém dentro de uma família, revestido de poder e autoridade, para fazer a diferença, e mudar o ambiente, e trazer vitória espiritual dentro da casa. Aquelas serpentes foram lançadas no meio da família, e um daquela família se apropriava daquela serpente na mão, esticava, destruía aquela serpente, e ela se desfazia. A segunda, a mesma coisa. Mas a terceira serpente era muito venenosa. Quando foi pega pela cauda para fazer a mesma atitude, ela se voltou muito furiosa. E foi pega pela cabeça, espremendo a cabeça. O veneno escorria pelas mãos, até que todo aquele poder, toda aquela investida das trevas contra aquela família foi sendo desfeita. Irmão, Deus quer levantar eu e você como verdadeiro sacerdote de lar. Esquece teologia. Esquece versículo decorado. Deus quer levantar eu e você como verdadeiro sacerdote de lar. Aquele que verdadeiramente está na guerra espiritual. Aquele que realmente vai dobrar o seu joelho em clamor, em invocar a Deus para a transformação da nossa casa, para a mudança do ambiente espiritual, para a abertura de prisão aos presos. A bênção começa na nossa casa. A bênção começa na nossa casa. Quando eu e você valorizamos o poder da oração, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque não existe intimidade, não existe relacionamento com Deus sem oração. Quando nós oramos, nós tornamos íntimos de Deus. Oração é conversa. Engana-se, porque muitas vezes a gente vai orar e muitas vezes a gente acaba sendo enganado. Que oração que Deus ouve? Será que aquela oração de 10 minutos, bonita, cheia de palavras agradáveis e bonitas? A Bíblia fala assim que o coração de Deus está inclinado para o coração quebrantado e o espírito contrito. Sua oração pode ser a mais simples que for. Aprendi isso muito com a pastora Osaide. Ela vai orar para a pessoa, Deus abençoe e vai embora abençoado no nome de Jesus. Pronto. A resposta da oração está na intimidade. Na intimidade. Quando eu e você valorizamos a oração,
nós temos fortalecido na nossa vida a intimidade. E não somente isso, há um revestimento de uma espiritualidade profunda com Deus. Isso é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Eu sempre falo, muito bom milagres, mas eu prefiro ter discernimento de espírito num tempo de tanto engano no meio da igreja. Quando você busca a Deus em oração, invoca a Deus, se chega mais perto de Deus, você começa a ter um discernimento espiritual muito importante para que você consiga avançar na sua vida espiritual, na sua vida familiar. E não somente isso, quantos cristãos têm abaixado a guarda no meio da peleja? Se você é chamado de soldado, qual é o soldado que prevalece no meio de uma guerra, se escondendo? Ou fugindo do adversário? O soldado, ele está pronto para ir até a morte. Foi o maior ensinamento de Jesus, calado, não abriu a boca e foi até a morte. O bom soldado de Jesus, ele não desiste, ele avança. A espiritualidade é importante para mim, para você não desfalecer diante das investidas das trevas e das situações da vida. Eu ministrei um tempo atrás sobre Abacuque, inquieto, incomodado, porque não acontecia no tempo dele, da forma dele. Mas quando Abacuque, ele começar a orar a Deus, Deus abre o entendimento de Abacuque. Mesmo que Abacuque não entendeu, mas como que o Senhor vai trazer uma nação estrangeira para oprimir o seu povo escolhido? Abacuque não entendeu de imediato, mas ele ficou ali na presença de Deus, orando, buscando a direção. Tem um hino que nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto do arraial minta, e aí vai. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. A gente vê uma postura de Abacuque recebida através da oração. Quem ora é diferente. Quem ora se porta diferente, porque ele é revestido de autoridade espiritual. As trevas não podem com a luz. As trevas podem fazer a maior encenação na sua frente, trazer palavras de morte para a sua vida, mas as trevas não resistem à luz. Quando eu e você desfrutamos da oração com Deus, há uma intimidade, uma profundidade espiritual da nossa vida, e as trevas não conseguem avançar contra a minha vida e nem contra a sua vida. É o primeiro grande benefício da oração. Precisamos orar, precisamos invocar a Deus. O diabo enche eu e você de coisas, enche eu e você de tanto entretenimento, para que nós não oremos, para que nós não usemos esta arma poderosa que está à nossa disposição. Não somente a questão de intimidade, espiritualidade, que a oração gera na nossa vida, mas o cristão que ora, ele alcança respostas extraordinárias. Se você orar, tudo pode mudar. Mas, Júlio César, as portas estão fechadas. Júlio César, olha o meu parente, droga, bebida, incredulidade, religiosidade. Já tentei muitos anos. Se você acreditar no poder da sua oração, tudo pode mudar. A Bíblia conta uma história. Em Atos 12, fala que Pedro estava na prisão e havia um grupo de pessoas que estava clamando por ele a Deus. Nem Pedro acreditava que ele podia sair daquela situação. Ele ia ser morto, agradava Herodes naquela atitude. E quando estava o dia programado, aquela igreja orando, Deus envia um anjo para libertar Pedro de uma forma sobrenatural daquela prisão. O que Pedro viveu era algo fora de cogitação, não tinha muita lógica. Ele achou que estava sonhando, ele achou que estava tendo uma visão sobrenatural, mas não imaginava que ele vivia era algo real. O anjo conduzindo ele no meio dos soldados que nada viam, e ele foi saído da cela, foi saído da prisão e saiu da cidade de uma forma sobrenatural. Você já parou para pensar você viver isso na sua natureza, palpavelmente?
algo marcante, uma experiência tão marcante como essa, Pedro pôde viver como resultado da oração. Eu e você precisamos orar para que nós possamos desfrutar de resposta. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus, a oração poderosa é da pastora Osaide. Eu acredito também que Deus ouve pessoas que têm intimidade. A oração do pastor. Mas se você reconhecer o poder da oração, um coração quebrantado e contrito, Deus não vai resistir à sua oração. Se você ler Atos 10, fala de um homem que não conhecia Jesus, chamado Cornélio. Não conhecia Jesus. E ele orava a Deus, conforme a sua fé, dava esmola. E aquilo chamou a atenção de Deus. A oração, quando ela é sincera, ela chama a atenção de Deus. A oração de Cornélio não conhecia Jesus, não conhecia a verdade, mas a oração daquele homem chamou a atenção de Deus. E Deus revelou para Pedro, vai a Jope, vai até Cesareia, tem um homem lá chamado Cornélio, um encontro favorável. A Bíblia fala assim que quando Pedro falava naquele lar, todos, Cornélio, seus parentes que ele convidou para estar naquela ocasião, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam uma manifestação gloriosa de Deus. E tudo começou com a oração de um homem que não conhecia Jesus. Se Deus ouviu Cornélio, por que ele não vai ouvir a sua oração? Porque ele não vai ouvir a minha e a sua oração com o coração quebrantado e o espírito contrito. A oração, ela atrai a atenção de Deus. O diabo sabe disso. Por isso ele batalha para que eu e você não venhamos orar. O diabo não quer que eu e você ore. Ele não quer que eu e você desfrute desta arma, porque ele sabe que é poderosa. Ele sabe que pode dissipar todas as trevas que atrapalham a nossa família. Ele sabe disso. Ele sabe que a oração pode renovar o seu casamento. O diabo sabe que a sua oração pode escancarar as portas profissional na sua vida. O diabo sabe de tudo isso. Por isso ele não quer que você ore. E a Bíblia fala assim, que ele cega o entendimento. Não se engana que o diabo vai vir botar medo em você, com chifre, com garfo, para você não orar. O diabo cega o entendimento, torna eu e você incrédulos. A gente nem percebe. É gradativo. Se você entrou aqui nessa noite e você não tem desfrutado da oração, irmão, lembre-se disso, é gradativo. Ninguém para de orar de repente. Ninguém se distancia de Deus de repente, porque quando você está perto de Deus, o que você mais quer é Deus. Você quer chegar mais. Ninguém sai, não quero mais Deus, vou embora. É gradativo. É um passinho para trás, é outro passinho para trás, é gradativo. Se você não está orando nessa noite, lembre-se do que Deus quer. Quer levantar você, cheio da autoridade espiritual. Deus está com saudade de muitas vozes. Faz tempo que Deus não ouve a nossa oração. Faz tempo que Deus olha aquele canto que nós orávamos, e aquele canto está vazio, porque nós achamos outras coisas para fazer. Deus chama eu e você para orar. A oração atrai a atenção de Deus. Ela gera espiritualidade, ela gera intimidade, ela atrai a atenção de Deus. A oração vai trazer para mim e para você respostas maravilhosas. Não importa a situação que você traz aqui nessa noite. A Bíblia fala que Jacó estava saindo da sua casa com uma trouxinha nas costas, não sabia nem o que ia ser da vida dele dali para frente. E ele começa a invocar o Deus de Israel. Se o Senhor for comigo nessa viagem, me der pão para comer, vestido para vestir e fazer eu tornar em paz para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus. Jacó lança essa oração diante de Deus. Depois de ter uma revelação maravilhosa,
A história é conhecida, se você ler Gênesis 28 até Gênesis 31, você vai ver a fidelidade de Deus para com a oração de Jacó. Coração quebrantado, um espírito contrito. Deus abençoa Jacó de forma extraordinária. Cumpre 100% daquela oração que foi lançada diante dele. A oração muda a nossa vida, irmão. Ela tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E eu fiquei pensando o seguinte: a oração não somente traz benefícios como intimidade, como resposta extraordinária. A oração é o remédio para a depressão. A oração é o remédio para a tristeza da alma. Tiago teve uma oportunidade que ele fala assim: está alguém entre vós contente? Cante louvores, adore a Deus, como forma de gratidão, como forma de alegria na presença de Deus. Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Não fala nada além de uma palavra de 3 letras: ore. A oração muda. E eu falo isso, esquece a teologia, está na Bíblia. Eu falo isso por uma experiência particular. Já contei muitas vezes para os irmãos, 2017, 40, quase 50 dias de uma angústia inexplicável. Subindo nesse púlpito, toda terça, todo sábado, eu tinha que ter uma palavra para a igreja. Não tinha escolha. Mas uma batalha espiritual com o meu emocional que eu não sabia de onde vinha. Chegava na viração do dia, eu chegava do meu ambiente de trabalho, tomava um café, batia aquela angústia. Eu tinha que orar. Era 1 hora, 2 horas de língua estranha, aí aflorava a minha vida, passava. Foi bem numa época de uma férias, eu passei 30 dias nessa congregação, batalhando com essa aflição da alma, não entendia de onde vinha. Dias que eu passava 5, 6 horas orando em línguas estranhas, para vencer aquela angústia e servir a igreja. Deus chegou depois de uns 40 dias, já tinha passado as minhas férias, e eu preocupado de ser acometido por uma depressão, uma doença emocional, sei lá. Orando no meu quarto, Deus me deu uma profecia. Esteja preparado para um novo tempo de unção. Só isso que Deus falou. Foi só isso. Nunca mais fui acometido por esse sentimento, muitos anos. E Deus derramou uma unção tão forte, tão poderosa, mudou a história, mudou a minha vida, mudou até a maneira de eu pregar. Foi uma mudança radical, não entendi. Eu e você precisamos entender que para uma aflição de alma, oração. A Bíblia fala assim que Ana estava sendo afrontada, estava sendo aflita pelas disputas ali com Penina, tristeza de alma que acometia ela porque não podia ter filhos. 1 Samuel fala assim que Ana foi até o templo e lá ela orava. Lá ela balbuciava, não falava palavras bonitas, ali ela derramava a aflição da sua alma diante daquele que podia mudar a sua história. A gente conhece a história, sabe que o profeta Eli pensou que ela estava embriagada, declarou uma palavra de bênção sobre a vida dela, mas eu gosto de um versículo, que quando ela sai dali, fala assim: e o seu semblante já não era mais triste. Para de entrar na igreja e sair bicudo. Você vem na igreja, você precisa receber a porção que Deus tem para você, irmão. Se você orar a Deus, Deus vai mandar embora a aflição, a tristeza que está cometendo o seu coração. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja alegre. Ana estava lá clamando, clamando, e quando ela sai daquela situação, o seu semblante já não era mais triste. É hora de eu e você entrar no nosso quarto, orar, até Deus tocar. Deus, eu estou entrando aqui, e só sai daqui quando o Senhor me tocar. Quando o Senhor mandar essa tristeza embora, essa prisão da minha alma embora, eu quero que o Senhor toque na minha vida. A gente aprende aqui com Ana. Até Jesus. Tem muito crente que acha que o cristão não passa problema.
Ah, ficou triste, isso não é de Deus não, hein? Nós somos ser humano, nós temos um lado emocional frágil. Ou quando alguém fala contra você de alguma forma, te afronta, você fica feliz. Ainda que a Bíblia fala para você se alegrar quando te injuriarem, falarem todo mal contra vós. Mas quem fica contente, fala para mim, quem não fica abatido, quem não batalha aqueles dias travando aquela guerra para se levantar, para ficar firme por causa daquilo que ocorreu. Até Jesus, Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem. Jesus, do lado humano, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele estava no Getsêmani, acometido por uma aflição de alma tremenda, muito maior do que qualquer uma que possa ter acontecido aqui presente. Ele chegou a suar gotas de sangue, tamanha era a aflição da alma que ele sentiu. Pingava sangue no seu couro cabeludo, da sua testa, de tanto era a pressão espiritual e emocional que ele estava sentindo. Jesus, o Filho de Deus. E qual é a receita que Jesus dá para mim e para você? Oração. Ele chama 3 discípulos para ir com ele no Getsêmani. Enquanto os 3 estavam sonolentos, Jesus ia um pouco além e falava com Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, me livra disso. Era muita pressão, mas não seja a minha vontade. Olha a guerra espiritual, lado humano e o propósito espiritual do Pai. Mas não seja a minha vontade. A vontade de Jesus, me livre disso se tiver outro meio. Mas não seja a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes ele falava a mesma palavra, o Evangelho diz. E os anjos de Deus confortavam Jesus. Depois daquelas 3 orações, de tempo de oração diante do Pai, Jesus, ele levanta transformado. Ele levanta totalmente livre daquela pressão emocional e espiritual. Ele se levanta pronto para ser um mártir, para morrer no meu e no seu lugar. Ele levanta corajoso. Ele levanta e fala para os discípulos, agora vocês levantem, porque é chegada a minha hora, já se aproxima o que me trai. Olha a mudança na vida de Jesus, o Filho de Deus, através da oração. O diabo quer deixar eu e você lá embaixo, com palavras de pessoas, com investida das trevas, dardos inflamados do maligno, mostrando situações de impossibilidade para mim e para você, para que nós nos tornemos inertes, fiquemos prostrados lá embaixo. Mas Deus, Ele quer revestir eu e você de uma autoridade de confronto. Você não foi chamado para fugir do diabo. É Ele que tem que fugir de você. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Eu não sei como o diabo possa ter investido contra a sua vida, mas Deus, Ele quer revestir eu e você dessa autoridade nessa noite. Autoridade para que você consiga resistir nessa peleja espiritual. Muitos irmãos têm desistido da sua casa. Muitos irmãos têm deixado de clamar pelos seus familiares. Eu sei quanto difícil é você evangelizar um parente. A Bíblia fala assim que Jesus disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. É difícil. É melhor vir o outro de uma terra longínqua e vir semear a palavra, tem maior receptividade. Mas isso não exime eu e você da responsabilidade de ser sacerdote espiritual. Não elimina a nossa responsabilidade de ser a luz, porque a Bíblia fala, Jesus dizendo, que não se acende a luz, esconde, ela é colocada no velador para dar luz a todos que estão na casa. Às vezes o sacerdote espiritual não é o marido. Às vezes a esposa exerce essa responsabilidade. Às vezes é a esposa que Deus levanta revestida dessa autoridade e poder para clamar, para invocar a Deus.
E a Bíblia diz que é para ser o contrário. A Bíblia diz que o sacerdote do lar é o marido, precisa ter essa responsabilidade de orar e clamar a Deus para que haja a bênção de Deus naquele lar. Mas às vezes a irresponsabilidade que muitas vezes nós praticamos, Deus dá um jeito, porque Deus tem um compromisso com a nossa casa. E às vezes a esposa que está de joelho, clamando, adorando a Deus, buscando ao Senhor, invocando, para que a bênção do céu esteja sobre aquele lar. Eu e você precisamos reconhecer que a oração é o caminho para que eu e você possamos ser livres. Livres. Livres de todo sofrimento. Livres de toda aflição da alma. Jesus, ele fala sobre essa parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você veio aqui nessa noite, ouviu essa palavra. Não vou perguntar se você está orando, mas no nome de Jesus, se você não tem orado, se você não tem clamado pelo seu lar, pela sua casa, atente-se para essa palavra nessa noite. Você precisa mudar a sua postura. Você precisa valorizar, você não pode ser ignorante a esse tão importante quesito dessa peleja espiritual da nossa vida. Eu falei na terça, muito mais do que vir na igreja, nós precisamos ser a igreja. A igreja é aqueles que estão nessa guerra espiritual. Não deixe o diabo encher você de coisas, de entretenimento, tanta coisa para fazer. É uma tristeza dizer que tem muitos aqui nessa noite que passou a semana toda sem dobrar o seu joelho diante dos Deus Todo-Poderoso. Que nível de intimidade que você está tendo com Deus? Qual é o grau de espiritualidade que você está buscando para a sua vida? Que eu e você possamos refletir nesta noite. Deus, ele quer derramar dessa autoridade para que você clame, para que você ore, para que você busque. E a sua família tenha a oportunidade de conhecer Jesus. Se não for através de você, se você estiver orando, Deus vai mandar alguém para falar para você. Deus vai levantar uma pessoa lá no ambiente de trabalho, aonde for, e o seu familiar vai ser influenciado para conhecer Jesus, assim como você teve a oportunidade um dia. Eu entendo que quando você fala, o coração se fecha, tem objeção pessoal, por ser da mesma família, está na Bíblia, é bíblico isso. Mas a nossa responsabilidade de clamar, de invocar a Deus, para que haja uma resposta para a nossa família, cabe cada um de nós. Se você não orar pela sua casa, vai orar por quem? Se você não invocar a Deus pela vida do seu filho, pela vida dos seus, vai invocar por quem? Já parou para pensar? Aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa. A Bíblia é enfática em dizer, negou a fé e é pior que incrédulo. A minha casa precisa ser alcançada, pelo menos através da minha oração. Pelo menos através da minha oração. Há 23 anos atrás, eu ouvia da minha casa, você vai para o inferno. Se você não deixar essa bola, deixar essas quermesses que você vai para cá e para lá, e não buscar a Deus, você vai para o inferno. Eu ouvia, não dava nem bola, mas eu ouvia, eu lembro que eu ouvia. Mas a objeção, mas pessoas que estavam lá, às vezes no meio do futebol, pessoas que eu comecei a trabalhar na época, começaram a me influenciar. O Espírito Santo começou a trabalhar, de alguma forma, e pode acontecer também na sua casa. Seu filho tem se distanciado de Jesus, você não está orando.
Jesus está voltando, como nós cantamos aqui nessa noite, e seu filho vai para o inferno, irmão. E você não está clamando por ele, você não está levando a sério a peleja espiritual, está brincando de igreja. Eu vou na igreja. Igreja é agrupamento de pessoas que foram chamados para uma guerra. Você está no meio de uma guerra. Você precisa clamar. Você precisa jejuar e invocar a Deus para que a sua casa seja salva, seja abençoada. Eu quero nessa noite, no nome de Jesus, convidar todos os irmãos. Você vai se colocar em pé e você vai orar pela sua casa. De fato, eu acredito que você vai orar nesta noite, porque você ouviu essa palavra, você recebeu essa palavra. Eu acredito que você vai orar. Mas o importante é você sair dessa noite e falar assim: eu estou no meio dessa guerra e não vou desistir. Eu não vou desistir. No nome de Jesus. Eu acredito que tem muitas investidas das trevas que serão quebradas nessa noite. Quando Deus me deu esse sonho, eu tive a interpretação, mas o Espírito Santo continua falando muito forte. A bênção é familiar, a bênção é de famílias, a bênção é de quebrar jugos espirituais, correntes espirituais, a bênção é despedaçar todas as obras das trevas, a bênção é dissipar obras de macumbaria, feitiçaria, a bênção é tremenda contra as trevas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu acredito nisso. Deus pode levantar você. Seja você esposa, seja esposo, seja filho. Mas Deus vai levantar alguém dentro de um lar, que vai fazer a diferença. Que está revestido do poder, que vai ter a visão de toda a cilada das trevas, do campo espiritual. E o clamor e a autoridade espiritual exercida quebrará cadeias, alcançará corações, em nome de Jesus. Você estenda a mão para a sua casa. Se é só você e o seu marido, tem irmão, tem pai, tem mãe, estenda. Ele parou de buscar Deus, não aceite isso. Não tem desculpa para isso. Não existe desculpa para o afastamento de Deus. Isso é resultado de obra das trevas. Não tem outra desculpa. Não existe. A pessoa não tem a vontade de servir a Deus, está longe do caminho de Deus, está se distanciando de Deus. Há uma influência satânica trabalhando, afastando o nosso familiar do reino, irmão. E eu e você, igreja do Senhor Jesus, o bom soldado do Senhor, precisamos nos portar com autoridade. A autoridade espiritual de declarar abertura de prisão aos presos. Declarar que todas as cadeias, correntes espirituais que prendem os nossos familiares sejam dissipados no nome de Jesus. Não querem ouvir, mas eu vou estar lá de joelho clamando, de joelho diante de Deus, no nome de Jesus. Espírito de bebedice, seja expulso da nossa vida, seja expulso da nossa casa, seja expulso nessa noite, no nome de Jesus. Se é uma influência satânica, obra de feitiçaria, macumbaria nessa noite, essas correntes espirituais, nós quebramos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. É investida das trevas que está levantando colegas para convidar o seu filho para estar em outro lugar, ao invés da casa de Deus. Que essa investida das trevas sejam quebradas nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Toda investida do inimigo contra a nossa casa, trazendo enfermidade, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós repreendemos e declaramos saúde sobre a nossa casa, declaramos vitória sobre a nossa família, em nome de Jesus. Esteja atento, irmão, esteja atento à sua família, esteja atento. Tem coisas que está tirando o seu filho, seu esposo, a sua esposa da presença de Deus. É gradativo. Nada é de repente, é gradativo.
Abre os seus olhos espirituais para enxergar a cilada do adversário para matar, roubar e destruir a sua casa. Abre os seus olhos espirituais. Não basta eu e você vir na igreja, precisamos ser a igreja. A Bíblia fala que a unção de Deus flui, jorra através da nossa vida. Aonde a gente vai tem vida, tem libertação, tem vitória. É esta unção que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu falei esses dias, seu filho está dando trabalho. Seu filho está querendo ficar meio cascudo. Coloca a mão na cabeça dele e expulsa isso. Para ele ficar dando um presentinho, querendo agradar. Porque é isso que o diabo quer que você faça mesmo. Seu filho está com uns pensamentos para sair fora da presença de Deus. Repreenda isso no nome de Jesus. Tome cuidado com que você abra a sua boca dentro da sua casa. Porque é isso que o diabo fica atento também. Você é chamado para ser um sacerdote do lar. Se você não está cumprindo o seu papel, você está falho com Deus. Seu filho está crescendo e está vendo você não exercer o seu papel e ele vai fazer pior ainda. Se o seu filho vê que você está orando, clamando a Deus, que você exerce a sua fé, invocando ao Senhor, ele vai crescer e vai fazer a mesma coisa. O seu filho precisa ver você orar, irmão. Ô, irmã, é a maior mensagem sua para ele. Vale mais do que presente caro. Se o seu filho ver que você está orando, clamando a Deus, ele vai seguir esse mesmo caminho. Agora o seu filho vê você, vem na igreja quando dá, ora, nunca viu você orar, não vê você lendo a Bíblia, você espera o quê? O que você espera que o seu filho seja quando ele crescer mais, chegar na adolescência, na vida adulta, quando ele tiver uma família, quando ele tiver um filho? A maior mensagem ele está esperando dos pais. Seu filho está olhando para você, irmão. Ele está atento na sua vida. Ele está se espelhando em você. Ainda que ele não tenha força, mas ele está enxergando um sacerdote cheio do Espírito Santo, uma referência para a minha vida. Quando ele chegar numa época que ele não sabe o que fazer, está encurralado pelas investidas das trevas, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu filho, ele é uma referência para mim, mas ele não tem a referência, aí ele vai naquela roda de bebida, aí ele vai naquela roda das drogas. Ele está à procura de uma solução e ele olha para os seus e não encontra. Abre os olhos, irmãos, você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Há uma unção poderosa sobre a sua vida. Você é a igreja. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu filho. Profetiza, mas com fé. E você vai ver que Deus vai responder a sua oração. Seu filho, que agora é pequenininho, ele vai crescer. Um dia ele vai estar aqui em cima adorando a Deus. Ele vai estar ministrando para a igreja. Quem sabe ele vai estar até pregando para você. E você vai sentir aquela alegria. Valeu a pena. Valeu a pena. Que Deus revista eu e você de autoridade. Jesus tem que falar assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Foi a mensagem de terça. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É promessa de Jesus revestir você e eu de autoridade espiritual. As trevas não podem contra a nossa vida e não vai prevalecer contra a nossa casa. A nossa casa vai ser salva de todas as formas como Deus quiser. Deus vai operar, vai alcançar a vida do seu filho, da sua casa, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Senhor a nossa vida nessa noite, a nossa casa. Abençoa poderosamente, Pai, por meio dessa palavra gloriosa do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo desperta corações nessa noite a orar, a dobrar o joelho
naquele quarto, naquele canto de costume, e naquele lugar, Pai, naquele lugar reservado para essa busca, o Senhor vai estar ali, Pai, para responder o clamor de cada um de nós. A nossa família é do Senhor, Pai. O Senhor opera a salvação. O Senhor transforma os corações. O Senhor começa a despertar o anseio pela sua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito, assim como um dia Deus começou do nada, despertar vontade de ler a Bíblia. Do nada, vontade de orar. Na igreja eu não queria, mas queria ler a Bíblia. Li a Bíblia quase inteira antes de ir para a igreja. Alguém estava orando por mim. Não é possível. Um moço apaixonado pelo futebol, pelo Corinthians, era a minha vida. Nada contra, mas era a minha vida. Assim como eu me dedico a Deus, eu me dedicava ao futebol, ao Corinthians. Fazia barulho. Eu e meu irmão. Meu irmão era ruim de bola. Mas Corinthians era nós. Mas um dia, Deus começou, aquele anseio, toda a minha empolgação da minha vida começou a se voltar para Deus. Quando o Adelmo, meu cunhado, ofereceu para passar discipulado, eu estava molinho, fresquinho para Deus. Fiz o discipulado com muita vontade. Mas família, agora precisava ir na igreja. Vários meses minha irmã convidando. Queria, mas orgulho, mas queria Deus, estava lá dentro. Um dia o Adelmo falou assim para mim, já tem tudo, porque eu tinha feito discipulado, estava lendo a Bíblia, já tem tudo. Só falta uma coisa para você, ir na igreja. Falei, puxa vida, queria ouvir outra coisa, né? Mas no dia 19 de julho de 2000, dia de muita chuva, minha irmã falou, você vai no culto comigo hoje, 6 horas? Era umas 3 horas da tarde, estava muito cansado mesmo, tinha quase brigado naquele dia, lá no Marrafão. Falei, terça eu vou. Quando chegou às 5 horas, estava muito mover de Deus. Falei, o que é isso? Para jogar bola hoje cedo, no meio da chuva, quase briguei lá, enfaixei o tornozelo que está desse tamanho, e agora para buscar Deus estou cansado, hoje eu vou. Levantei, que hora que é o culto? 6 horas, 5h30 nós fomos. Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo na Catedral da Graça. Como primeira vez na igreja, cheio do Espírito Santo, minha vida nunca mais foi a mesma. Dali para frente, foi mudança a galopes na presença de Deus. Mas alguém estava orando por mim. A minha casa orava. Era difícil eu aceitar eles me evangelizar, mas alguém orava por mim. Você está orando pela sua casa. Pode ter certeza, Deus vai alcançar. Deus vai salvar. Deus vai responder o seu clamor em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje não foi filmado, irmão? Foi filmado hoje? Foi. Achei que não ia filmar, estava sem internet a congregação. Mas que Deus abençoe os irmãos que acompanharam pela live, pelo vídeo, em nome de Jesus. Vamos orar aqui para o irmão Bill e a irmã Zulmira, que estão completando 62 anos de casado. Eu preciso quebrar esse recorde aqui, 62 anos. Não sei se eu chego lá, né? Tem que viver mais de 100 anos. Mas vamos orar pelo irmão Bill, pela irmã Zulmira. Vamos declarar as bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, colocamos diante do Senhor a vida do irmão Bill, Pai, da irmã Zulmira. O Senhor continue dando saúde para eles, vitória, Pai. Louvamos ao Senhor por esses 62 anos de história. O Senhor sempre cuidando, Pai, resgatando essa família. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do irmão Bill, pela vida da irmã Zulmira. Vamos orar aqui pela também a Carolina, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, abençoa a irmã Carolina. Coloca as tuas mãos sobre ela, Pai, dando saúde para ela, vitória, recuperação, para que o nome de Jesus seja grandemente glorificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? E que o Senhor abençoe também os irmãos que têm trazido o seu dízimo e as suas ofertas nesta noite. Derrama as suas bênçãos, Pai, sobre a vida dos irmãos e maior prosperidade, para que o nome de Jesus
continue sendo glorificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Uns recadinhos para a gente ir embora. Amanhã temos escola dominical, a partir das 7 horas. A igreja vai estar aberta, 8 às 9. Então os irmãos são convidados a participar amanhã da escola bíblica. E vai ser bênção de Deus. Amém? E os irmãos também que podem trazer o seu quilo de alimento para a gente ajudar a montar a cesta básica. Peço ajuda dos irmãos para que a gente possa ajudar as famílias que estão precisando. Em breve a gente vai estar recebendo mais uma família de venezuelanos que estão mudando aí no bairro. E a gente, com certeza, vai ajudar os irmãos, né, nesse tempo, até eles se acertarem. E Deus vai dar graça, como sempre tem dado, vai abençoar grandemente, em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Kleber, que tem um recadinho final aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. No dia 25 de fevereiro, terá um treinamento lá na Catedral da Graça em relação ao evangelismo em escolas. Eu queria postar aqui o convite desse curso, mas devido à questão da internet não vai dar certo hoje. Em resumo, é um trabalho que é liderado pela irmã Raquel Katz, que ela é professora da Escola Bíblica lá na sede. É um projeto que já tem cerca de 10 anos e as pessoas são preparadas para ir às escolas pregar o evangelho para as crianças. É um projeto onde há um acordo com a escola, o professor para a aula e esse voluntário ele adentra a classe e tem cerca de 50 minutos de aula evangelizando as crianças. Então, tem crescido esse trabalho, né? Já há uns 5 anos que a gente ingressou nisso, glória a Deus. E assim, irmão, é muito valioso. Você que o Senhor tem movido o seu coração de fazer algo, o pastor falou de reparar a sua casa e falou na terça do ID, né? E o Senhor tem movido de fazer algo, é muito simples, precisa de uma capacitação, tem todo o material, uma apostila, tudo certinho. É um dia na semana que você vai na determinada escola e ter um tempo para falar do amor de Deus para as crianças. E se você tiver interesse, fale comigo. É daqui 2 semanas ainda, dia 20, vai ser um sábado, né? 25 de fevereiro, terá esse treinamento lá na Catedral da Graça. E em março já deve começar o ano letivo com esse trabalho, amém? Então, mulher, homem, você que tem um tempo que pode doar para esse trabalho, me avisa que eu faço a sua inscrição lá, é gratuito, não tem nenhum custo, para que você faça algo a mais na obra do Senhor, levando o evangelho às crianças, amém? Esse é o recado. Obrigado, amém, pastor. Glória a Deus. Vou mandar um abraço para o irmão Amadeu, que está aqui hoje. Irmão Amadeu, Deus abençoe. O irmão Amadeu era outro também. Vira e mexe, estava no portão da minha casa, querendo levar para a igreja, mas não queria saber de ir na igreja. Mas o Amadeu estava lá. Aí, ó, glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por essa noite, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por mais essa noite, pela sua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, Pai. Todos tenham dias de vitórias, Pai, de modo que o teu nome seja engrandecido em nós, Pai, e através de nós, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração agora e sempre. Amém? Que Deus esteja também abençoando os irmãos que estão viajando. Deus guarde, cuide no nome de Jesus.